Bem, pessoal, primeiramente, bem-vindos ao Quaente. Eu vou apresentar aqui, resumidamente, um pouco do currículo da professora Isabelle, que é bem extenso. Depois vocês podem conferir lá, muito interessante, bem robusto. E ela vai apresentar para a gente hoje, trouxe para a gente um minicurso em entomologia forense, desvendando o crime, insetos como testemunhas silenciosas. É um assunto bem interessante, acho que o pessoal é bem curioso nessa área. A professora, ela possui formação acadêmica, bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estácio de Sá, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências e Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense e atualmente ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde da Universidade Federal Fluminense, vinculada à Faculdade de Farmácia. Ela possui mais de 7 anos de experiência profissional como bióloga dedicada à pesquisa e análise biomolecular na Fundação Oswaldo Cruz. E a atuação dela abrange a criação e manutenção de colônias de invertebrados, bem como condução de bioensaios como licidas, contribuindo diretamente para o controle da extossomose. E, professora, a senhora pode se sentir à vontade para iniciar. É com grande satisfação que eu apresento este minicurso intitulado Entomologia Forense, Insetos como Testemunhas Silenciosas. Então, a estrutura deste minicurso, ela foi delineada em 4 módulos, visando aprofundar o conhecimento teórico e prático sobre os princípios da entomologia forense, suas aplicações na criminalística e a relevância dos insetos como elementos probatórios em investigações criminais. Então, a metodologia empregada, ela combina abordagem teórica em elementos interativos, incluindo linhas do tempo, visualmente representativa dos marcos históricos da entomologia forense, com apresentações de casos reais simplificados para poder ilustrar a aplicação desses conceitos, também com discussões guiadas para estimular a participação e questionamento ao final dos tópicos de extrema relevância e questionários entomológicos interativos ao término dos módulos. Então, nesse módulo 1, iremos abordar a ciência forense e o início da investigação entomológica, contextualizando no universo da criminalística. Então, a criminalística, ela é uma ciência que se fundamenta na aplicação de conhecimentos de diversas outras disciplinas científicas, com o objetivo de transcrever informações a partir de vestígios encontrados em locais de supostos delitos criminais, e o propósito é obter resultados de extrema relevância dignos sobre o evento ocorrido e, consequentemente, identificar esses possíveis autores do delito. Então, é uma disciplina que se distingue por ser de capacidade de individualizar e analisar esses vestígios coletados em cenas de crimes, empregando metodologias científicas rigorosas para subsidiar conclusões acerca dos fatos e de sua sucessão. Então, de acordo com o dicionário, ele define a criminalística como uma ciência que contribui com o direito penal. Então, visando elucidar crimes e identificar os seus perpetradores. Então, cada objetivo presente em uma cena de crime, ela possui características específicas que são analisadas por técnicas científicas para garantir a confiabilidade dos dados, assegurando, então, a identificação adequada e a consequente elucidação do crime e punição do autor. Então, frequentemente, a criminalística ela é erroneamente associada com o sinônimo das ciências forenses. Porém, o seu termo de criminalística, ele é derivado do alemão criminalistik, que engloba uma vasta gama de métodos científicos e tecnológicos aplicados nesse âmbito penal.
E esta área, ela compreende a coleta e análise de evidências físicas gerada por atividades criminais. Então, o criminalística, basicamente, ele vai aplicar esses princípios científicos do campo como a biologia, química e física para compreender a dinâmica de uma cena de crime e todas as evidências físicas coletadas. Então, as perícias, elas são operações técnicas destinadas a fornecer esclarecimentos técnicos à justiça, que constituem um ato pelo qual a autoridade, ela busca, por meios científicos, elucidar questões judiciárias relacionadas à vida ou à saúde humana e que possuem essa conexão. Então, a matéria-prima da perícia, ela é definida como todo e qualquer sinal, marca, objeto, situação fática ou ente concreto, sensível, potencialmente relacionado a uma pessoa ou a um evento de relevância penal. Então, dentro da criminalística, existem diversas competências que se interligam, como é o caso da cadeia de custódia, que é um procedimento essencial em todas as investigações criminais e civis. E a cadeia de custódia, ela visa manter e documentar a história cronológica de uma evidência, permitindo, então, o seu rastreamento da posse e manuseio da amostra, desde o preparo do recipiente coletor, passando pela coleta, transporte, recebimento, análise e armazenamento. Então, este procedimento, ele é de suma importância em casos forenses, pois ele sustenta a integridade do processo investigativo. E o que isso quer dizer? Essa fase, ela é regida por protocolos rigorosos e as amostras, elas devem ser manuseadas com extrema cautela para evitar futuras alegações de adulteração ou má conduta que possam compreender as decisões judiciais. Então, no âmbito forense, todas as amostras coletadas são processadas em laboratórios e são classificadas como evidências, uma vez que demonstraram ter relação com esses delitos. Então, os resultados dessas análises são formalizados em laudos, documentos de fundamental importância jurídica. E cada laudo, ele deve ser elaborado de uma forma minuciosa e confiável, pois servirá como prova em processos criminais. Então, a sequência completa dos fatos, ela deve ser descrita, incluindo informações cruciais como quem manuseou, como manuseou, onde os vestígios foram obtidos, de que forma foram armazenados e por que foram manuseados. Então, imediatamente após a coleta na cena do suposto crime, cada material ele deve ser embalado, vedado e encaminhado ao laboratório de ciências forenses para análise. Então, a cadeia de custódia, ela se divide de área externa e interna, pois a fase externa, ela vai abranger o transporte, o local da coleta até o laboratório. E já a fase interna, ela se refere aos procedimentos internos no laboratório até o descarte dessas amostras. Então, a cadeia de custódia é esse processo pelo qual as provas permanecem sob a guarda de um indivíduo identificado, acompanhadas de um documento assinado pelo responsável no momento da coleta e o responsável pelo transporte do material coletado nessa cena de delito até o laboratório, pois ele deve seguir alguns protocolos estabelecidos, pois a quebra dessa cadeia de custódia pode levar o juiz a inocentar um suspeito por falta de provas idôneas. E para quem não sabe, né? Idôneas é tudo aquilo de verídico. Então, mesmo que o indivíduo ele seja culpado, a ausência de outras provas pode resultar em sua libertação. Outra competência relevante é o Código de Processo Penal, o CPP, que é a cadeia de custódia, conforme a legislação, ela inicia-se imediatamente após o conhecimento do fato criminoso. Então, de acordo com o artigo 6º do CPP,
Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, número 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato e, após liberados pelos peritos criminais. E 3, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. E o Código de Processo Penal, ele também estabelece que a autoridade policial ela deve garantir a preservação da cena do crime e a manipulação dos indícios. Então, iniciando-se nesse momento a robustez da investigação. Então, todos os elementos que originarão as provas periciais ou os documentos devem ser cuidados e guardados para sua idoneidade ao longo de todo o processo de investigação e trâmite judicial. E, de acordo com o artigo 170 do Código de Processo Penal, ele também preconiza que nas perícias de laboratório, os peritos eles guardarão o material suficiente para a eventualidade de uma nova perícia, caso seja necessário. Sempre que conveniente, esses laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos e até mesmo esquemas. Então, neste contexto, os vestígios, eles são definidos como qualquer sinal, objeto ou marca que possam não ter relação com o fato criminoso. Então, essa existência desse vestígio, ele pressupõe a presença de um agente que contribuiu para o fato e de um local onde esse vestígio se materializou. Então, a perícia responsável pela investigação, ela examinará esses vestígios para determinar a sua relevância jurídica e sua relação com o delito. Então, após o processamento desses dados e a comprovação por meio dos resultados, esses vestígios, dizendo se ele tem relação ou não com o fato criminoso, ele se encaminha para a categoria de evidência desse suposto crime. E caso contrário, se comprovada a ausência dessa relação com a investigação e o delito, essas análises elas são encerradas e os vestígios são descartados. Sendo que os vestígios eles são categorizados de 3 formas. O ilusório, que é quando ele não faz parte desse contexto criminoso e é descartado pela perícia. O forjado, quando ele é inserido intencionalmente nessa cena de crime por uma pessoa, a fim de incriminar outro indivíduo. Então, a perícia que ela é responsável por identificar e a ausência de relação com o crime analisado e o contexto e as possibilidades e também descartar essa possibilidade. E quando ele é verdadeiro, que ele é identificado pela perícia, com relação ao fato criminoso, uma vez comprovada a sua veracidade, como eu falei, ele é dominado como evidência. Então, de acordo com o Código de Processo Penal, o artigo 158, ele estabelece que a infração ela pode deixar vestígios e será indispensável o exame de corpo de delito. Então, o corpo de delito seria o conjunto desses vestígios, ou seja, qualquer ente material relacionado a este crime e a materialidade do crime em si. Já o artigo 164 do CPP, ele também complementa que os cadáveres eles serão sempre fotografados na posição em que foram encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados nesse local. Então, como eu falei, assim que essa vestígio ele se torna uma evidência, que se mostrou ter relação com esse fato criminoso, demonstrado por perícia, por meio dessas análises específicas, os delegados que são responsáveis pelo processo e investigação, eles irão fazer um levantamento dos motivos que levou à motivação deste crime. Então, eles coletam essas evidências técnicas e objetivas e agregam a elas critérios subjetivos, como, no caso, uma motivação. Então, todo esse contexto, ao qual são acrescidos elementos subjetivos, ele recebe, então, o nome de indício. E o que seria esse indício? Indício é tudo aquilo que tem relação com o fato criminoso, que era um vestígio, se tornou uma evidência e
ao qual foram agregados elementos subjetivos, como a motivação, ele se tornou um indício. Então, o processo investigativo ele irá se iniciar de uma forma basal, com o encontro dos vestígios, onde não há certeza de uma relação com este crime. A segunda fase seria a fase da evidência, que é quando os testes e análises confirmam essa relação do objeto com o crime. E, por fim, a última fase, que é o do indício, que quando a análise do objeto é concluída e comprovada a sua relação com o crime, essa prova, então, ela é apresentada ao juiz, e o indício é essa fase processual pós-perícia, pois ela vai englobar elementos materiais e uma esfera subjetiva que envolve a política jurídica. Então, de acordo com o artigo 239 do CPP, ele também define que considera indício qualquer circunstância conhecida e provada que tem relação com o fato, que autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. E já o artigo 382 do Código de Processo Penal Militar, ele também acrescenta que o indício é essa circunstância ou fato conhecido e provado de que se induz à existência de outra circunstância ou fato de que não tem essa prova. Então, para que o indício constitua-se como prova. Já o artigo 383 do Código de Processo Penal Militar, ele também estabelece que, número 1, a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade próxima ou remota com a circunstância ou fato indicado, e 2, que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo. Então, neste contexto, os objetivos do laudo pericial, eles são delineados pelo artigo 160 do Código de Processo Penal, onde os peritos, eles elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinaram e responderão aos quesitos formulados. Então, esse laudo pericial, ele vai ter essa função primordial de documentar todas as provas coletadas e analisadas em cenas de crime, onde fundamentando que os princípios científicos e técnicos sejam garantido a confiabilidade desses fatos e de seus efeitos, e é um documento que ele é confeccionado pelos peritos, então limitando ao campo técnico e às alegações objetivas, sem a inclusão de opiniões ou de caráter subjetivo do perito. Então, o conteúdo de um laudo pericial criminalístico ele é invariante em relação ao período e sua produção, e suas conclusões são independentes dos meios utilizados. Então, os peritos eles devem redigir esses laudos com a máxima objetividade, pois o juiz que declarará os efeitos jurídicos com base nesse contexto, desse documento. Então, o propósito desse laudo é evitar imprecisões e incertezas sobre esses fatos estabelecidos e suas implicações práticas. Então, o laudo ele é fundamental no processo, sendo verificado e interpretado pelo juiz como um instrumento de convencimento. Então, a sua escrita deve ser transparente e esclarecedora, permitindo a compreensão por todos. Então, sendo os objetivos do laudo, número 1, materializar o fato de forma oficial através de um documento. 2, perpetuar a cena do fato e seus elementos com a descrição de cena do crime e fotografias para embasar o laudo. 3, traçar a dinâmica do fato, pois, quando é possível, analisar esses vestígios pode se tornar evidências. E 4, determinar a autoria do fato, pois será considerado que a falta de preservação da cena pode inviabilizar essa determinação, e também na qualificação da infração penal, esse perito ele deverá determinar se a lesão foi autoprovocada ou causada por um terceiro, e se a situação configura em homicídio, suicídio ou até mesmo em acidente. Então, o laudo ele irá descrever todos esses indícios e será apresentado ao Tribunal de Justiça para a conclusão do caso. Então,
Esses conhecimentos científicos, eles são cruciais na análise de provas de crime, e a palavra forense, ela deriva do latim, que significa antes do fórum. Então, as ciências forenses, elas são aplicadas em métodos e processos científicos que auxiliam na resolução de casos criminais. E o primeiro registro dessa ciência data do século VII, na China, onde Qin Yanxing tornou-se o célebre por utilizar provas forenses para solucionar crimes. Então, no século XII, também na China, um livro descreveu como reconhecer sinais de afogamento e estrangulamento e como revelar o tamanho e o tipo de uma arma utilizada apenas pelas feridas que eram examinadas. Então, as ciências forenses, ela deve grande parte de seus instrumentos e métodos à ciência ocidental, nos séculos XVI e XVIII, pois os instrumentos que surgiram progressivamente com a evolução científica foram rapidamente implementados na resolução de crimes, como no caso da microscopia para análise de fibras e fluidos corporais, a química analítica para identificação de venenos e substâncias, e também a balística para o estudo de projéteis e armas de fogo. Então, os mentores da ciência forense moderna, elas incluem personalidades como Alessandro Laxagani, que foi um professor de medicina legal e criminologia em Lyon, na França. Em 1986, Alexandre ele criou arquivos de antropologia criminal, sendo considerado o pai deste ramo. Ele se opôs às teorias de Cesare Lombroso, representante do período de antropologia criminal, pois ele defendia que os fatores individuais eles eram preponderantes na conduta do delinquente, então resultando no criminoso nato, então facilmente identificado por anomalias anatômicas. Então Alexandre, por sua vez, ele afirmava que o ambiente social desempenhava um papel predominante na delinquência criminal. Ou seja, esses fatores exógenos, eles influenciavam o indivíduo a praticar esses atos criminosos em determinadas circunstâncias, cunhando a célebre frase de as sociedades têm os criminosos que merecem. Contudo, esse marco revolucionário para as ciências forenses foi apenas no século XIX, pois marcou uma era de transformação para as ciências forenses, com novas descobertas em várias áreas científicas, com o desenvolvimento de técnicas investigativas mais precisas, como a dactiloscopia para identificação de impressões digitais, a tipagem sanguínea, com a análise de grupos sanguíneos, e a fotografia forense, com o registro detalhado de cenas de crime. Então, desde os antigos registros chineses até as teorias de Alexandre, a ciência forense ela continua a evoluir e ela integra múltiplos campos de conhecimento para garantir a justiça. Então, com base para as decisões judiciais, a investigação ela é uma ferramenta essencial para desvendar crimes e inovação com constante avanço em métodos e tecnologia. Então, dentro da ciência forense, né, como eu falei, ela é um ramo que abrange diversas áreas de conhecimento humano e sua conceitualização, ela varia. Então, dentro das ciências forenses, temos a área de conhecimento, no caso a biologia forense, por exemplo, que ela vai aplicar estudos e conhecimentos das ciências biológicas para solucionar casos criminais, analisando então esses vestígios biológicos como prova. Então, a biologia forense e suas áreas que são utilizadas em casos ao longo do mundo, incluindo algumas disciplinas como a genética forense, a antropologia forense, microbiologia forense, a entomologia forense, botânica forense e toxicologia forense.
E de acordo com a ocorrência desses fatos, os peritos eles irão analisar o local, definindo então como ocorreu esses fatos, e o isolamento da área desse suposto delito ele deve ser mantido até a chegada dos peritos, para que deva se preservar e cuidar de cada objeto encontrado para garantir a sua veracidade dos fatos. Então, janelas e portas são trancadas para preservar o ambiente interno. E também com os avanços tecnológicos e o aumento da criminalidade, casos de morte violenta são frequentes. Então, a biologia ela se tornou crucial no auxílio à polícia, enquanto a polícia ela analisa fatos não científicos e aspectos teóricos, os biólogos eles investigam as provas físicas. Então, o perito responsável ele decide e investiga as análises desses vestígios para determinar a sua relação com o delito. E, além disso, os biólogos forenses eles também trabalham em conjunto com a polícia para analisar materiais, como fios de cabelo, células de pele presentes em unhas das vítimas, sêmen, planta ou até mesmo insetos que visitaram esses corpos. Pois esses materiais eles são cruciais nas investigações, pois as amostras de DNA elas são essenciais para identificar a quem pertence aquele material biológico em casos de morte natural ou violenta, podendo ser homicídio, suicídio ou acidente, em casos de estupro, testes de paternidade ou maternidade relacionados a roubo ou sequestro de crianças. Então, o DNA ele também é um grande revelador criminal, permitindo, então, identificar o verdadeiro autor desse crime. Então, a biologia forense, ela se divide em vertentes distintas, mas que são interligadas, pois irá estudar áreas vinculadas a materiais biológicos para processar, analisar, identificar e utilizar esses materiais em processos criminais. Então, dito isto, abordarei o conceito de morte e morte violenta, sendo que a morte, do termo do latim, ele vem de mors, que refere-se ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas que são essenciais para a caracterização e manutenção da vida. Então, após a morte, o sistema ele não vive mais e os processos pós-mortem geralmente levam aos estágios de decomposição. Já em morte violenta, ela é definida por aquela que é causada por uma tragédia, seja o homicídio ou suicídio, decorrente de drogas, vinganças, facções criminosas, feminicídios, entre outros fatores. Então, em caso de morte violenta, os exames periciais eles seguem um procedimento básico com 5 questões. 1, quem é o morto? 2, como que ocorreu? 3, onde ocorreu? 4, quando ocorreu? E 5, se foi natural, acidental ou criminal. Então, em análises criminais, é fundamental a gente compreender esses estágios de decomposição, embora não haja assim, um padrão universal de nomenclatura, o mais utilizado por pesquisadores forenses é o descrito por Payne em 1965, que ele dividiu esse processo de decomposição em 6 etapas, baseadas em carcaças de porcos, devido à sua similaridade com o corpo humano. Então, para os peritos, é crucial avaliar o tempo de decomposição, sendo a fase 1, o fresco, que seria essa primeira etapa, sem características visíveis de decomposição, e após algum tempo, dependendo da localidade, surgem os primeiros dípteros da família Califórnia. Já esse estágio 2 seria o inchado, que ele é caracterizado pelo inchaço do corpo devido à concentração desses gases que são liberados por bactérias. Então, esse odor forte, ele se torna presente e artrópodes como díptero, himenópteros e coleópteros, eles são observados e inicia-se uma mancha esverdeada devido à falta de sulfometoglobina, e esse processo ocorre entre 18 a 24 horas, também podendo se estender por todo o corpo do 3º ao 5º dia.
Já a fase 3 é o estágio ativo, onde se encontram as larvas, que elas já são completamente visíveis, e adentram os orifícios, como boca, olho, nariz, orelha, ânus e as genitálias. Então, esses gases e fluidos, eles são liberados, atraindo, então, outros animais e acelerando esse processo de decomposição. Então, o cadáver, ele vai se inchar, com bolhas na pele, e o ápice ele ocorre no período de 96 horas, com o rompimento dessas áreas afetadas. Já a fase 4 é o estágio avançado, pois ele inicia no final da primeira semana com o rompimento da pele e abertura desses orifícios. Então, ele expõe as partes moles que se desfazem, como as vísceras que são consumidas por esses artrópodes e outros organismos. Então, a exposição dos ossos é aparente, o odor diminui e a diversidade desses artrópodes também reduz, e o corpo ele perde esse volume, e a sua duração pode variar por meses, dependendo das condições climáticas e ambientais. Já na fase 5 é o estágio seco, onde esses ossos eles ficam expostos durando entre 3 a 4 semanas, e apenas os ossos, cartilagens e peles são visíveis nesse estágio, perdão, e os outros animais, como gastrópodes, dilópodes e quilópodes, eles aproveitam a ausência de competição. Já a fase 6 seria a fase dos restos mortais, que seria o último estágio. Então, é difícil determinar onde ocorre, geralmente após 2 semanas ou até mais, dependendo dos fatores bióticos e abióticos, como eu falei, né? O clima, a temperatura. Então, essa carcaça, ela resume-se nos ossos e cabelos, com a presença, às vezes, de animais do ambiente não ligados a essa decomposição, e essas partes moles e peles já não existem mais, elas desaparecem. Então, é possível fazer a estimativa do intervalo pós-morte, que é o IPM, e o que seria esse IPM? É o tempo decorrido desde a morte desse indivíduo até encontrarem esse corpo. Então, a ciência que estuda e descreve esses processos envolvidos nessa decomposição desses cadáveres é a tafonomia, que do grego thanos vem sepultura, e nonos vem de leis, que ela é interpretada como as leis do enterro. Então, na investigação de um corpo, essas evidências físicas são categorizadas em 3 intervalos. O antemortem, que ele se refere a fatos ocorridos antes da morte, e muitas vezes eles não estão relacionados ao caso em si, podendo ser experiências de vida, e são caracterizados pela cicatrização da pele ou dos ossos. O perimortem, que se refere ao fato ocorrido durante ou próximo da morte, sem o tempo de cicatrização. E o pós-mortem, que não há uma barreira exata para determinar o fim do período de perimortem e o início do pós-mortem, o que representa ainda um grande desafio para os especialistas. Então, nesse módulo 2, iremos abordar os insetos como evidência, identificação e classificação. Então, como eu falei, as áreas da biologia forense, elas auxiliam nessa resolução de crimes envolvendo essa vida humana. Então, os biólogos forenses, eles investigam contaminações ambientais, ameaças públicas, tráfico de animais e crimes envolvendo tanto a fauna quanto a flora ameaçadas e acidentes com animais, como é o caso de colisão de aves com aviões ou animais atropelados em estradas. Então, a entomologia, ela será esse estudo dos insetos que possui aplicação forense. Então, a palavra, ela é derivada do grego entomon, que significa insetos, e logos, que seria o estudo. Então, seria uma área da zoologia que estuda as características comportamentais, físicas e reprodutivas dos insetos, além de suas relações com outros seres vivos.
Então, o estudo dos insetos, ele remonta à Grécia Antiga, com Aristóteles no período de 384 a 322 a.C., e os trabalhos evoluíram, destacando Alberto o Grande, na Idade Média, e Galeno, pioneiro da anatomia. Já nos séculos 17 e 19, a entomologia ela passou por grandes evoluções, contribuindo para diversas descobertas. Posteriormente, a fisiologia comportamental e reprodução dos artrópodes, eles foram estudados, e com a anatomia comparada e taxonomia desses insetos, nomes como Godard, Malpighi, Linneu, Lamarck, Latreve e Cuvier foram de extrema importância, e no século XX foi marcado por avanços na morfologia, fisiologia, biologia, ecologia e entomologia aplicada com o apoio da genética, biofísica e bioquímica. Então, no século XXI, o primeiro documento que descreveu um caso onde, por investigações de coleta de vestígios, a polícia apreendeu uma foice com moscas atraídas pelo odor de substâncias orgânicas invisíveis, então, levando à acusação de homicídio. Então, Francisco Red, que foi um naturalista do Renascimento, ele afirmou que larvas em corpos cadavéricos, elas provinham de insetos que ovipuseram. Então, ele realizou experimentos com diferentes tipos de carne para observar se os ovos eram depositados ou brotavam da própria carne. E essa ciência ela se tornou conhecida após Megnin publicar o livro La Faune des Cadavres, em 1894, na França. Então, o Megni, ele estabeleceu as bases da entomologia forense com um sistema de 8 legiões de inseto, no caso de insetos e ácaros cadavéricos, e ele denominou como os trabalhadores da morte. Então, segundo ele, esses grupos eles são encontrados simultaneamente, sendo atraídos em fases distintas da decomposição. Então, em 1957, Bornemisca, ele foi um entomologista australiano que publicou uma pesquisa utilizando cobaias para estudar essa sucessão da fauna cadavérica. Já em 1965, como eu falei, Payne foi esse entomologista norte-americano que utilizou dessas carcaças de porco, né, recém-nascidos, para comparar essa sucessão em corpos enterrados, expostos e submersos, então, para estabelecer a metodologia para reconhecer as 6 fases da decomposição. Aqui eu trouxe alguns insetos que estão presentes, porque essas fases de decomposição elas são distintas, e os insetos atraídos para cada uma delas também diferem, resultando numa variação da fauna necrófaga e dos restos cadavéricos. Então, em 1978, Leclerc, que foi um entomologista e médico, ele classificou os insetos de acordo com a sua relação com o cadáver, sendo necrófagos, que são aqueles insetos imaturos ou adultos, principalmente moscas e besouros, que se alimentam desse tecido em decomposição. Os necrófilos, que são esses insetos que se alimentam dos insetos necrófagos. Aqui, no caso, eu coloquei o gafanhoto. Os onívoros, que são esses insetos com uma dieta alimentar que é ampla, tanto dos corpos cadavéricos quanto da fauna associada. Aqui eu coloquei, conhecido vulgarmente como tesourinha. E os oportunistas, que eles utilizam do contexto da entomofauna cadavérica para seu desenvolvimento, e indivíduos que se alimentam de formas adultas e imaturas desses insetos cadavéricos. Aqui, no caso, eu coloquei uma barata. E os acidentais, que são aqueles insetos que são encontrados ao acaso nos cadáveres, que são frequentemente explicados pela ocorrência natural em determinadas áreas ecológicas, como é o caso das borboletas. Então, ela fauna necrófica de acordo com os estágios de decomposição. Aí eu coloquei aqui no fresco as moscas,
no inchado também as moscas, na decomposição já mais avançada, besouro, formiga, e já nos restos cadavéricos, formigas e besouros. Então, antes de aprofundarmos nesses principais táxons entomológicos de relevância forense, é importante estabelecer uma base conceitual sobre a entomologia. Então, eu vou situar nesse contexto mais amplo o filo artrópoda. Então, iniciaremos uma abordagem sobre os artrópodes, que é esse grupo notável pela sua extraordinária diversidade e sucesso ecológico, frequentemente referidos como os senhores do planeta. Então, os artrópodes, eles constituem-se um agrupamento de animais invertebrados que pertencem ao filo artrópoda, e este filo, ele representa o maior clado do reino animal em termos de números e de espécie, compreendendo mais de 80% de todas as espécies de animais conhecidas, e etiologicamente o termo artrópoda ele deriva do grego artron, que significa articulação, e podos, que significa pés, então, ou patas, né? Referindo-se a uma característica distinta por possuírem apêndices articulados. Então, os principais grupos que compõem este filo são os crustáceos, pois eles incluem. Pois eles incluem organismos como caranguejos, lagostas, camarões, entre outros. Os insetos, que são representados pelas moscas, formigas, besouros, entre outros. Os aracnídeos, que compreendem as aranhas, ácaros, opiliões, entre outros. Os miriápodes, que incluem exemplos como as centopeias, os gongolos, que são os piolhos de cobra. Então, a principal característica morfológica que define este grupo é intrinsecamente ligada, ao seu sucesso evolutivo e à presença de um exoesqueleto rígido e quitinoso. Então, esse exoesqueleto, ele atua como um esqueleto externo, conferindo suporte estrutural ao corpo e, proporcionalmente, proteção contra predadores, injúrias mecânicas e desidratação. Então, ele serve como uma ponte de ancoragem para a inserção muscular, facilitando, então, o movimento dos apêndices e outras estruturas corporais. Então, é um processo biológico fundamental para o crescimento desses organismos. E é aí que diz, ou muda, como eu coloquei aqui na imagem, da cigarra, onde o animal ele descarta periodicamente esse exoesqueleto antigo, substituindo por um novo e ainda maior. Então, a arquitetura corporal dos artrópodes é caracterizada pela segmentação, onde o corpo é dividido em múltiplos segmentos, e esses segmentos eles podem estar fundidos, formando regiões anatômicas maiores, denominada tagmas. E esses tagmas, eles mais comuns, eles incluem o cefalotórax, que é a fusão da cabeça e do tórax, que são frequentemente observadas em aracnídeos e crustáceos. A cabeça, que contém os órgãos sensoriais, que são os olhos e as antenas, e as peças bucais. O tórax, que seria a região onde se insere os apêndices locomotores, como as patas, e, em muitos casos, as asas. E o abdômen, pois ele abriga a maior parte dos órgãos internos, incluindo o sistema digestório, reprodutivo e excretor, sendo uma característica muito comum em insetos. Então, a característica que denomina esse filo, ela reside na posse dos apêndices articulados. Então, que abrange as patas, as antenas, as peças bucais, todos que são capazes de se dobrar em articulações. Então, esses apêndices, eles desempenham uma diversidade de funções vitais, tais como a locomoção, que é adaptado para caminhar, nadar, saltar, a alimentação, que são estruturas especializadas para capturar, manipular e triturar alimentos, como no caso das quelíceras em aracnídeos,
e as mandíbulas e maxilas em insetos. Também como sensorial, como no caso das antenas, que funcionam como órgãos de tato e olfato, e além de detectores de feromônios. Também, no caso da reprodução, com esses apêndices modificados para a função relacionadas à cópula. Então, os artrópodes, eles exibem sentidos aguçados, suportados por um sistema nervoso complexo, composto por gânglios cerebrais, equivalente a um cérebro, e os cordões nervosos ventrais, que são seus órgãos sensoriais, eles incluem os olhos compostos, que são presentes em muitos insetos, formado por múltiplas unidades, que são os omatídeos, e que proporcionam um amplo campo de visão e alta capacidade de detecção de movimento. Como é o caso aqui da mosca que eu coloquei, são esses omatídeos, são esses pequenos, como se fossem esses pequenos pontinhos. Eles se formam essas múltiplas unidades e por isso que, no caso das moscas, elas enxergam tão bem. No caso, os ocelos, que são olhos simples capazes de detectar essa intensidade e a luminosidade. As antenas, que são essenciais para a quimiorrecepção, no caso o olfato. A mecanorrecepção, que seria o tato. E a detecção de feromônios para a sua comunicação. E também as cerdas sensoriais, pois elas são distribuídas pela superfície corporal e atuam no tato e na percepção de vibrações. Já no caso de respiração dos artrópodes, ela é adaptada à sua ecologia e vai variar de acordo com o ambiente e o grupo. Então, insetos e miriápodes, que é no caso as lacraias, elas respiram através de um sistema de traqueias, onde uma rede de tubo que conduzem o oxigênio diretamente para suas células. Já os aracnídeos, eles utilizam pulmões folíceros. Já no caso dos crustáceos, eles empregam as brânquias para sua respiração aquática e o sistema circulatório é de tipo aberto. E o que isso quer dizer? Ele é caracterizado por um coração dorsal, tubular e segmentado. E em vez de sangue, eles possuem hemolinfa, que circula por vasos e lacunas corporais, banhando os órgãos diretamente. Então, é importante notar que, na maioria dos casos, a hemolinfa ela não transporta o oxigênio, com exceção de alguns crustáceos, e sendo a respiração realizada por sistemas especializados. Então, o ciclo de vida da maioria desses artrópodes envolve uma reprodução sexuada, com sexos separados, os dioicos, e a fecundação é predominantemente interna em espécies terrestres e externa em alguns grupos aquáticos. E o seu desenvolvimento pode ser direto, no caso, os juvenis, eles nascem com uma morfologia semelhante ao dos adultos, como é o caso de alguns aracnídeos, e indireto, caracterizado por estágios larvais e um processo de metamorfose. Como exemplo, insetos com a metamorfose completa ou incompleta. Então, o ciclo de vida geralmente é o ovo, a larva ou a ninfa, que seria esses semelhantes ao adulto, a pupa em alguns casos, e os adultos. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente a diferença. Então, essa classe dentro de artrópode, temos a classe de insecta, que são os detalhes essenciais para a entomologia forense. Então, nesse ponto, vou direcionar o meu foco para essa classe de insecta, que ela representa esse grupo mais numeroso e diversificado dentro do filo de artrópode e de grande relevância para a entomologia forense. Então, os insetos, eles são animais invertebrados pertencentes à classe insecta, constituindo o maior agrupamento taxonômico do reino animal. Eles são caracterizados por um corpo tipicamente dividido em 3 regiões principais, seria a cabeça, tórax e abdômen, e a presença de 6 patas e
frequentemente asa na fase adulta. Então, como membros do filo artrópoda, eles compartilham o exoesqueleto quitinoso e os apêndices articulados, como eu já falei, e sua capacidade de colonizar e prosperar em praticamente todos os habitats terrestres e de água doce, o que os torna cruciais para a dinâmica do ecossistema. Então, a estrutura corporal dos insetos, ela é singular, e sendo uma característica definitiva, seria a divisão em 3 regiões distintas. Como eu falei, os tagmas. Seria a cabeça, ela aloja os principais órgãos sensoriais, no caso os olhos e as antenas, e as peças bucais especializadas para sua alimentação. O tórax, pois ele funciona como um centro de locomoção, onde são inseridos os 3 pares de patas e, na maioria das espécies aladas, 1 ou 2 pares de asas. E o abdômen, pois ele abriga a maior parte desses órgãos internos, incluindo o sistema digestório, reprodutivo e excretor. Então, esses insetos, eles possuem 3 pares de patas articuladas, então, totalizando 6 pernas, todas inseridas na região torácica, e a morfologia e função das patas, elas são altamente diversas e adaptadas a distintos modos de vida. No caso, saltadoras, como as patas posteriores do gafanhoto, nadadoras, observadas em besouros aquáticos, coletoras presentes nas abelhas, com estruturas especializadas para carregar o pólen, preensoras, como as patas anteriores do louva-a-Deus, que são adaptadas para capturar as suas presas, e caminhadoras, que são o tipo mais comum, que são encontrados em baratas e outros tipos de insetos. Então, a maioria dos insetos adultos, eles possuem 1 ou 2 pares de asas, que também são inseridas no tórax, e os insetos são os únicos invertebrados com a capacidade de voo ativo e sustentado. Então, a variação na estrutura das asas é notável, sendo um par de asas caracterizadas em moscas e mosquitos da ordem de Diptera, 2 pares de asas observadas em borboletas, abelhas, libélula, entre outros, e os ápteros, que seria o caso dos sem asas, que é espécies como pulga, piolho, traça, que elas perderam as asas secundariamente, e as funções de voos, elas são múltiplas, incluindo a busca por alimento, localização de parceiros para sua reprodução e fuga de predadores, e também para dispersão geográfica. Então, as peças bucais dos insetos, elas são extremamente diversificadas e altamente adaptáveis ao tipo de alimento e modo de alimentação. No caso, mastigadoras, elas são caracterizadas por mandíbulas fortes, típicas em gafanhotos e baratas. Sugadoras, pois ela apresenta uma probóscide em espiral, como é o caso das borboletas e mariposas. Picadora sugadora, que elas possuem um estilete especializado para perfurar tecidos, para sugar fluidos, como no caso dos mosquitos e dos percevejos. E as lambedoras sugadoras, que combinam funções de lambição e sucção, como é o caso de abelhas e muitas moscas. Então, um processo biológico de grande importância na ontogenia de muitos insetos é a metamorfose e a transformação do estágio jovem para o adulto. Então, a metamorfose, ela pode ser classificada em 2 tipos principais. A metamorfose incompleta, no caso de ametábulos, que os ovos dão origem aos juvenis, que são semelhantes aos adultos, crescendo por equidizes, suscetivelmente, como é o caso das traças. Os imimetábulos dos ovos, eles eclodem como ninfas, que são menores e imaturas, e geralmente sem asas funcionais, mas elas vão gradualmente se assemelhando ao adulto através de mudas, como é o caso dos gafanhotos, os percevejos. E a metamorfose completa, que seria o holometábulo, que é caracterizada por 4 estágios distintos. Do ovo sai a larva, que passa por 3 estágios de larva,
geralmente L1, L2, L3, a pupa e o adulto. Então, esse tipo de metamorfose, ele ocorre aproximadamente em 80% das espécies de inseto, incluindo as borboletas, besouro, as moscas. E uma das principais vantagens evolutivas da metamorfose completa é a segregação de nichos ecológicos, então, entre as fases larvais e adultas, o que minimiza essa competição por recursos. Aí que eu coloquei o exemplo para vocês verem como é que é. No caso do ametábulo, como eu falei, do ovo, saem os semelhantes, juvenis, no caso, semelhante ao adulto. O imetábulo, do ovo também saem as ninfas, que também são semelhantes ao adulto. E o holometábulo, que do ovo ele passa por 3 estágios larvais, L1, L2 e L3, se transforma em pupa e da pupa emerge o adulto. Então, o sucesso adaptativo desses insetos é também atribuído ao seu exoesqueleto protetor e aos seus sentidos aguçados. O exoesqueleto ele é quitinoso, proporciona, então, uma armadura externa e rígida que oferece um suporte e proteção, enquanto o processo de equidise ele permite esse crescimento. Então, esses insetos eles fazem a muda, descartam esse exoesqueleto e conforme eles vão descartando, eles também vão crescendo até chegar na fase adulta. Então, a complexidade desses olhos também compostos, eles conferem essa ampla visão e a sua alta capacidade de detecção de movimentos e a sofisticação das antenas também é crucial para o olfato desses insetos, o tato e comunicações químicas, que contribuem significativamente para a sobrevivência e reprodução desses organismos. Então, como eu fiz essa abordagem introdutória sobre o filoartrópode, especificamente da classe de insecta, agora eu vou abordar para poder aprofundar, né, o tema central deste mini curso, que seria a entomologia forense e seus principais grupos de atuação. Sendo Diptera, que são compostos por moscas e mosquitos, é uma ordem com cerca de 86 mil espécies conhecidas, dividida, né, como eu falei, em Nematócera e Braquícera, Nematócera mosquito, Braquícera as moscas. A sua apomorfia é possuir essas antenas possuir antenas e um par de asas anteriores reduzidos a halteres, que vulgarmente são conhecidos como balancinhos, para o seu equilíbrio. Eles se alimentam de fluidos vegetais, animais e humanos e possuem um desenvolvimento holometábulo e as famílias de maior Aí aqui eu coloquei a imagem para vocês terem uma noção. Esse segundo par de asas, tanto em mosca quanto em mosquito, são reduzidas a esses halteres, e isso possibilita com que eles tenham esse maior equilíbrio. Por isso que, geralmente, mosca e mosquito voam muito bem. Aqui eu coloquei uma foto do meu acervo pessoal, para dar para ver melhor. Possuem um desenvolvimento holometábulo, como eu falei, do ovo. Eles passam por 3 estágios larvais, se transformam em pupa até que emerge o adulto. Então, as famílias de maior importância forense, elas são a Califóridae, que são as moscas varejeiras, que são aquelas moscas metalizadas, e a Sarcofage, que são aquelas moscas da carne. São conhecidas por ser bem grandes e elas possuem essa coloração que lembra bastante uma zebra, né? Que elas possuem essas listras em branco. E elas são de maior importância por serem esses primeiros insetos a colonizar esses restos cadavéricos, consumindo e ovopositando os ovos ali. Também, outra ordem de extrema importância na entomologia forense
É o caso de Coleóptera, que é uma ordem caracterizada por besouros e escaravelhos. É uma ordem com maior número de espécies, cerca de 350 mil. A apomorfia do grupo é possuir esse par de asas anteriores endurecidas, denominada élitros, e possui também um desenvolvimento holometábulo. Como eu falei, muitas pessoas conseguem observar que os besouros geralmente voam todos desgovernados. É justamente por causa do élitro, porque esse primeiro par de asas, ele é muito pesado. Então, o besouro ele não consegue ter um equilíbrio muito bem. Por isso que ele voa todo assim desgovernado, porque é muito pesado. Como eu falei também, o desenvolvimento holometábulo do ovo, ele passa por 3 estágios larvais, L1, L2, L3, se transforma em pupa e da pupa emerge o adulto. E as famílias de maior importância forense são a Staphylinide e Sylphide, que se hospedam no corpo cadavérico e se alimentam de tecidos, tanto em decomposição, e também são classificados como predadores necrófagos. Então, além desses insetos necrófagos, existem espécies que são onívoras, no caso de ordem de Hymenoptera, no caso aqui eu coloquei uma formiga e uma vespa. As oportunistas da ordem de Dermaptera, vulgarmente conhecido como tesourinha. Os acidentais do subfilo Chelicerata, no caso de ácaros e aranhas. E de ordem de Lepidoptera, que são, no caso, borboletas e mariposas, que também podem ou não estar presentes, alimentando-se de outros artrópodes ou do próprio cadáver. Aí aqui eu coloquei também uma imagem que dá para ver melhor os estágios aqui de desenvolvimento, as moscas que são mais frequentes. Então, a entomologia, ela também busca identificar e aplicar os insetos e outros artrópodes que são associados de acordo com as suas áreas de abrangência e aplicações criminais. Então, eles são divididos em 3 categorias, sendo a entomologia urbana, pois ela é aplicada na presença de insetos em imóveis ou outros bens estruturais humanos. Entomologia de produtos estocados, que é no caso de aplicação na presença de insetos em armazéns, embalagens e depósitos de produtos alimentícios. E entomologia médico-legal, que está relacionada à morte violenta e com a presença desses insetos em cadáveres ou com alguma relação com a fauna cadavérica. Então, isso permite estimar esse intervalo pós-mortem e os elementos que conduzirão à decomposição se houver deslocamento do indivíduo. Além disso, também é possível inferir as circunstâncias pós-ocorrência do fato. Então, nesse modo, eu vou abordar o relógio biológico e a estimativa de tempo pós-mortem. Então, este ramo da ciência, ele vai utilizar dados de sucessão e desenvolvimento desses insetos necrófagos para estimar o IPM, que é o intervalo pós-mortem, em investigações criminais. Então, sendo de extrema importância para a ciência forense. Então, esses dados de sucessão, eles podem refletir o intervalo de tempo em que o corpo foi exposto, enquanto os dados de desenvolvimento também podem ser utilizados para estimar o período em que o corpo foi colonizado por estes insetos. Então, as ferramentas cruciais para estimar esse intervalo pós-mortem, como a sucessão de insetos, ela reflete o tempo de exposição do corpo. Então, o desenvolvimento das larvas, indicando o período de colonização, identificação e a diferença entre PAI e IPM. Já vou explicar o que é. Então, é crucial que os pesquisadores eles estejam cientes que o período de atividade dos insetos, no caso o PAI,
definido como o tempo de colonização dos artrópodes até a descoberta dos restos. Então, nem sempre corresponde ao IPM, e, contudo, o que mais tem sido utilizado pelos investigadores criminais é o intervalo pós-mortem mínimo, que é o IPM-min, que representa a porção do IPM total desde o momento da colonização dos insetos até a descoberta dos insetos imaturos para mais antigos no cadáver. Então, esses insetos, eles auxiliam na causa da morte, pois a decomposição ela pode influenciar fatores como o local, e a partir dos insetos, então, é possível identificar se a vítima foi morta por afogamento, carbonização, envenenamento, entre outros, pois esses insetos endêmicos podem indicar a localização exata do delito. O que seria um inseto endêmico? Ele é típico de uma região, só tem naquela região. Então, se tem a locomoção desse corpo, a gente consegue determinar justamente por ser um inseto endêmico. 2, a movimentação do corpo, que é devido à vasta diversidade desses insetos necrófagos, que pode deduzir o deslocamento do cadáver, como eu falei, comparado com os insetos adultos ou os imaturos. O uso de toxinas ou drogas, pois a presença de drogas ou toxinas no corpo em decomposição, ele pode alterar nesse desenvolvimento dos estágios de vida desses insetos que se alimentaram desse corpo, pois essas toxinas, elas são identificadas no corpo do inseto. A observação do substrato, onde foram feitas essas ovoposições logo após a morte, e a estimativa de idade desses insetos, pois eles são considerados a sucessão da fauna. Então, para essa estimativa, algumas espécies necrófagas elas são essenciais, pois são as primeiras a chegar ao corpo, percebendo odores imperceptíveis aos humanos, e são esses insetos que utilizam da matéria orgânica em decomposição como fonte de proteína para gerar energia para ovopositar. O que seria isso? Para gerar, as fêmeas, elas precisam desses nutrientes para poder fazer a maturação dos seus ovos. Então, para ilustrar todas essas informações abordadas, eu vou apresentar agora casos concretos que foram elucidados pelas técnicas da entomologia forense. Deixa eu só beber mais uma água. Então, o primeiro caso que eu trouxe, ele ocorreu na China, um país com uma longa história do uso dos insetos como evidências criminais e grandes avanços da entomologia forense, com destaque para a biologia do desenvolvimento, sucessão e entomotoxicologia. E este estudo de caso, ele vai abordar a causa da morte, condições de decomposição e o tipo de evidência de inseto utilizado para sua elucidação. Então, como eu falei, esse caso ocorreu na China, em fevereiro de 2011, onde o corpo de uma mulher totalmente carbonizado foi encontrado numa encosta próxima à saída de uma rodovia em Guangdong. Então, o corpo ele estava em decúbito ventral, com as roupas completamente queimadas, corpos submetidos a alta temperatura. Eles apresentam uma típica atitude pugilista, que seria essa parte das mãos assim para dentro. Então, todas as amostras dos insetos foram coletadas conforme o método descrito por Amendi, de 2007, e as larvas elas foram mortas em água quente e foram preservadas em uma solução de etanol de 75%. Então, esses adultos, eles foram mortos em frascos com acetato e etila e preservados em um etanol de 75%, e as amostras desse cadáver e do solo também foram coletados. Então, aqui eu trouxe as fichas que documentam esses fatos encontrados na cena do crime. Então, nessa ficha, que são geralmente utilizadas, esse desenho eles colocam justamente para poder demarcar aonde tinha a massa larval, aonde apresentava a localização desses insetos. E nessa outra aqui é o protocolo entomológico de coleção de evidência, onde eles colocam geralmente a idade, o sexo, a altura, peso,
só observando se possuía roupas ou não, o estágio de decomposição, se estava fresco, avançado, as evidências que foram encontradas, a cena do crime em si, onde foi encontrado, né? Se foi em floresta, campo, as condições em que onde estava o corpo e também as temperaturas, tanto do corpo quanto do ambiente. Aí aqui também é um protocolo, onde eles também colocam aproximadamente o número de espécimes que eles encontraram, e aqui se já estava em larva, em pupa, adultos, se já era a exúvia, que já é que é a pupa, quando eles abandonam, quando eles se tornam adultos, que eles abandonam aquela cápsula, se chama exúvia, se estavam vivos ou mortos, e a localização no corpo. Então, esses protocolos, eles são de extrema importância para determinar o tipo de espécie que foi encontrada no cadáver e a cena do delito, como eu falei, né? Qual o número aproximado de espécimes, se estão vivos ou mortos, a localização no corpo, o tipo encontrado, sendo a larva, a pupa, os adultos, se foi mosca, se foi besouro, que são os primeiros a frequentarem o corpo, né? Então, conforme os critérios dos vestígios, todos os espécimes de inseto no local, eles foram coletados, identificados usando as chaves de Fan e Zhang, de 1992 e 2004. E a perícia, ela conseguiu identificar as condições do cadáver e o estágio de decomposição e os insetos presentes. Então, utilizando um termohigrômetro eletrônico e dados de serviços meteorológicos, a temperatura local foi calculada, o que é crucial para a variabilidade desses insetos. Então, foi constatado uma porção das paredes abdominais estavam queimadas, expondo, assim, as vísceras, onde se encontrou uma grande massa larval. E provavelmente foi esse cheiro que atraiu os insetos. Os órgãos internos e tecidos cerebrais não foram tão impactados pelo fogo. Em compensação, a face, pescoço, tórax, membro superior esquerdo e membros inferiores, eles apresentavam colônias de fungos branco, porém, não foi possível fazer uma identificação micológica na época por falta de estudos. Os técnicos da autópsia, eles encontraram sinais de asfixia mecânica no pescoço e a perícia constatou que as marcas de asfixia foram causadas por uma força contundente. O que isso quer dizer? Que a própria vítima não poderia causar essas lesões em si própria, indicando, então, assim, um homicídio, pois a vítima não poderia ter provocado tais ferimentos e a identificação da vítima foi feita através de testes de DNA. Aí aqui eu coloquei, a imagem está um pouco ruim porque a imagem do artigo não estava tão boa, mas aqui foi a porção de fungos que eu falei, que foi encontrada, mas na época os estudos com micologia não era tão avançado, então não foi possível fazer identificação pelos fungos. Então, utilizando a chave, as amostras Deixa eu explicar também para quem não é da área. Chaves entomológicas é o que a gente utiliza para fazer a identificação dos insetos, para saber que tipo de inseto que é, pertencente a qual família, qual espécie específica. Por isso que a gente faz essa identificação de chaves entomológicas, para saber que tipo de inseto que a gente está falando, qual espécie em si a gente está falando. Então, foram utilizadas a chave e as amostras desses cadáveres, elas foram encaminhadas ao laboratório e foram identificadas 3 espécies de díptera, sendo ela Crisomia megacéfala, pertencente à Califóride, Luciria sericata, também pertencente à Califóride, e Boterisca peregrine, que é sarcofágide. Então, todas essas larvas, elas estavam no terceiro insta, e o que isso quer dizer? Elas estavam já quase virando pupa, elas já estavam no último estágio larval delas, o L3. E a evidência desse inseto mais antiga foi a de Lucilia sericata, no estágio já de pré-pupa, e com base em pesquisa, pode-se calcular a duração dessas amostras mais antigas, do ovo até esse estágio pré-pupa, estimando, então, assim, o IPM-min, em cerca de 25 dias a uma temperatura de 15 graus.
Então, no relato, as larvas da Crisomia megacéfala elas foram encontradas na cabeça e na parte inferior do corpo queimado, estimando o IPM em 50 horas. Com dados da carcaça de porco, a queima ela pode destruir esses locais de ovoposição, mas também cria mais rachaduras, o que atrai ainda mais esses insetos. Então, de acordo com o IPM da evidência entomológica, concluiu que a última observação de vida da vítima viva foi cerca de 4 dias antes, coincidindo com o horário determinado pelas larvas. E o atraso nessa ovoposição ele pode ser atribuído ao resfriamento do corpo, pois a atividade ela é reduzida das moscas à noite, resultando na ovoposição na manhã seguinte. E isso explica o erro de 2 dias, no caso, pois estima-se esse atraso na decomposição pelo corpo estar carbonizado. Então, o corpo precisou esfriar para poder as moscas colonizarem esse corpo. Isso que eu acabei de falar. Então, a elucidação do caso foi que, durante a investigação, o cônjuge da vítima, ele confessou ter brigado e estrangulado a vítima em sua residência no dia 29 de janeiro. E nas primeiras horas do dia 30 de janeiro, o assassino dirigiu centenas de quilômetros até a encosta próxima à rodovia de Guangdong, onde descartou e ateou fogo com 3 cigarros acesos. Então, esse caso, ele só pôde ser elucidado com auxílio do IPM-MIN, com a técnica de entomologia forense. O segundo caso que eu trouxe, ele descreve a aplicação da entomologia forense da estimativa do intervalo pós-morte em um óbito ocorrido aqui no Brasil, em Curitiba, no Paraná, em dezembro também de 2011. Então, é uma análise entomológica detalhada, que refinou as estimativas de IPM, destacando a importância de dados de desenvolvimento de insetos específicos para a região. Então, esse caso aconteceu em 13 de dezembro de 2011, onde um corpo em avançado estágio de decomposição, ele foi descoberto em uma residência em Curitiba. A temperatura média ambiental no dia da descoberta era de 20 graus, e conforme dados da estação meteorológica local. O acesso aparente dos insetos ao corpo ocorreu pela porta traseira entreaberta da casa da vítima, onde o cadáver de uma mulher foi encontrado em decúbito dorsal, no chão de um quarto, exibindo, então, um inchaço e ausência de rigor mortis. Então, concentrações elevadas de larvas de díptero foram observadas nas regiões faciais e genitais, como eu falei anteriormente. Geralmente, essa proliferação ocorre nos orifícios, começa nos orifícios, né? Então, esse exame externo preliminar não revelou sinais de trauma superficial. O que seria esse trauma superficial? Estupro. Então, a equipe da investigação criminal do Instituto de Criminalística do Paraná coletou essas amostras entomológicas, incluindo essa massa de ovos, 4 pupas e diversas larvas nos diferentes ínstares, 1, 2 e 3, e um díptero adulto. Então, essas amostras elas foram remetidas ao grupo de entomologia forense da Universidade Federal do Paraná. Em aproximadamente 2 horas após a coleta, 8 larvas do terceiro insta, elas foram mensuradas e fixadas no álcool 70 como espécimes de referência. Então, o restante do material ele foi criado em condições controladas de 20 graus, umidade relativa de 70%, até a emergência desses adultos. Quando a gente fala emergência, é quando eles saem da pupa e se transformam em adulto. Então, os insetos adultos foram identificados como Hemilucilia semidiaphana, Lucilia suricata, Crisomia albicipes e Sarconesia chlorogaster, e todas pertencentes à família de Califória, de todas as moscas varejeiras. As espécies mais desenvolvidas no local foi a Crisomia albicipes, que eram as larvas de terceiro insta, e Sarconesia chlorogaster, que eram as pupas.
e sendo essas utilizadas para estimar esse IPM mínimo, variou num período de 7 a 10 dias. Então, aqui eu coloquei as imagens, as pulpas da sarconesia coletadas no cadáver, elas apresentavam uma coloração clara, como demonstra aqui na imagem, então indicando assim o início recente da pupação. O que isso quer dizer? Elas já tinham acabado de entrar nesse processo de pulpa e conforme vai passando os dias, quando ela vai se maturando até se tornar e estiver pronta para emergir o adulto, ela vai mudando essa coloração e vai ficando com essa coloração mais escura. E quando ela está nessa coloração bem escura e bem rígida, porque aqui no começo elas têm essa coloração clara e são mais moles, assim, o corpo ali, aquela carapaça se torna um pouco mais mole. Conforme ela vai maturando, ela fica nessa consistência mais escura e também numa consistência mais dura. Então, indicando esse início, né, recente da pupação. Entretanto, os dados, de acordo com a literatura, para o tempo total de desenvolvimento de sarconesia a 20 graus, indicava aproximadamente 20 dias, o que poderia superestimar o IPM mínimo. Mas, para aprimorar essa precisão, um experimento controlado foi conduzido para determinar o tempo de desenvolvimento pulpal em condições simuladas em cena. O que é isso? Quando a gente tem que fazer uma comparação com espécime de campo com espécime em laboratório, criamos as mesmas condições que eles estariam no ambiente, só que de forma controlada, para poder observar esse período de desenvolvimento. Então, 70 larvas do terceiro insta de sarconesia foram transferidas para um recipiente com vermiculita. 40 pulpas obtidas foram individualmente acondicionadas em tubos de ensaio, fotografadas e monitoradas sob condições controladas e de iluminação. Aqui eu coloquei fotos do meu acervo pessoal para explicar um pouquinho o que seria esse recipiente com vermiculita. Geralmente, essa vermiculita é aquelas areias de gato, onde a gente coloca ali as larvas e espera as larvas se transformarem em pupa até o seu amadurecimento para emergir o adulto. E esse recipiente em vermiculita é justamente para auxiliar o desenvolvimento dessas pulpas, dessas larvas se transformarem em pupa. E aqui o tubo de ensaio é quando emerge o adulto, colocamos aqui para poder fazer a observação desses espécimes. Então, a coloração desse pulpário, ele atingiu sua tonalidade final após 10 horas, sem mudanças perceptíveis após as primeiras 3 horas. Então, comparando a coloração da pulpa do cadáver com as do experimento, verificou-se uma similaridade com as fotografias na primeira hora da pupação experimental. E com base nesses dados, o IPM mínimo estimado utilizado para a sarconesia foi de 6 a 7 dias, e a análise conjunta dos dados com crisomia e sarconesia resultou em um IPM consensual de 7 a 8 dias. Então, isso sugere que a infestação dos insetos teve início em uma tarde de 5 de dezembro até a manhã de 6 de dezembro. E a elucidação do caso foi que a presença desses 4 espécimes de díptero de Califórnia no corpo encontrado em ambiente fechado é incomum aqui no Brasil, evidenciando, então, a diversidade da fauna necrófaga no sul do país e o potencial para análises multiespecíficas do IPM. Então, crisomia, que é uma espécie cosmopolita, e um excelente indicador forense no Brasil, ele forneceu essa estimativa de 4 a 7 dias para o IPM, com dados brasileiros,
e já a discrepância observada de 2 a 10 dias, ao utilizar dados de outras regiões, reforça a crucialidade de se empregar informações biológicas locais obtidas sob metodologias experimentais comparáveis, para então garantir a precisão nas estimativas do IPM. As outras espécies coletadas, como a Lucília sericata, comum em áreas urbanas, e Emiliculia, associada também a ambientes florestais, pode-se indicar essa valiosidade do IPM. Então, a ocorrência da Emília em Curitiba, que é uma área urbana, ela pode ser atribuída à proximidade de remanescentes florestais, embora estudos sobre esses padrões de dispersão sejam ainda necessários. Então, a entomologia forense, embora consolidada no Brasil, ela ainda enfrenta desafios na sua aplicação em cenas de crime, e a diversidade desses espécies necrófagos em diferentes climas brasileiros também oferece um campo promissor para refinar as estimativas do IPM e fornecer, então, informações adicionais cruciais para investigações criminais. Então, esse estudo ele é pioneiro na entomologia médico-criminal no sul do Brasil, e o primeiro registro de sarconesia em um cadáver humano ilustra os benefícios potenciais da disciplina na elucidação de crimes no país. O terceiro caso que eu trouxe, ele aborda uma dúvida investigativa entre uma morte natural e o homicídio, pois esse estudo de caso, ele demonstra a relevância da entomologia forense na revisão e elucidação de um caso de morte inicialmente classificado como natural, mas posteriormente investigado como homicídio na cidade de França, em São Paulo, também aqui no Brasil. E a análise do comportamento dos insetos e a estimativa do intervalo pós-morte, o IPM, foram cruciais para direcionar a investigação policial. Então, o corpo de uma mulher de 58 anos, ele foi encontrado em decúbito ventral, próximo a uma cama, em uma residência na área urbana de França, em São Paulo. O cadáver, ele apresentava-se em estágio de putrefação, sem sinais aparentes de lesões externas que pudessem indicar uma violência ou arrombamento de portas e janelas. A vítima vivia sozinha. Aqui eu trouxe as imagens. Também não está numa boa qualidade, porque os artigos também não tinham uma boa qualidade, mas eu quis trazer do Brasil para a gente poder fazer essa comparação com os casos lá de fora. Então, inicialmente, com base nos eventos pós-mortem observados, o médico legista ele estimou o IPM em 7 dias. Sendo que a ausência de lesões aparentes, alinhada ao histórico de doença cardíaca da vítima, levou os peritos à conclusão preliminar de uma morte natural. Só que, no entanto, essa conclusão não foi para frente por observações anatopatológicas completas que foram gerando dúvidas que motivaram a exumação do corpo semanas depois para determinar a causa e os meios da morte. Então, esse desdobramento culminou na abertura de um inquérito policial para elucidação dos fatos e a revisão de novos detalhes. Então, durante a análise da cena, o investigador ele registrou a presença de uma massa larval concentrada na região occipital da vítima. Occipital é o crânio. E este achado ele foi particularmente relevante, pois a colonização inicial de insetos necrófagos, ele ocorre presencialmente em orifícios natural do corpo ou em áreas lesadas. Então, a localização da massa larval associada à posição do corpo sugeriu uma lesão na região occipital que foi feita um pouco antes da morte, o que seria compatível com que não seria compatível com o evento de morte natural. Como ela estava caída para frente e com uma lesão aqui no occipital, sugeria que fosse uma pancada, né? Então, as amostras de larvas, elas foram coletadas
e criadas em laboratórios até a emergência dos adultos. Então, os dípteros adultos emergidos foram identificados como Crisomia albíceps, também da Califóride. Os dados de desenvolvimento larval, incluindo peso e o tempo de desenvolvimento obtidos em laboratórios, corroboram com o IPM de 7 dias, previamente calculado pelo médico legista e com base no sinais LIGO. E o que seria esse sinais LIGO? São sinais que são avermelhados ou arroxeada, né, da pele devido ao acúmulo de sangue nas áreas mais baixas do corpo devido à gravidade, após essa parada da circulação. E o rigor mortis como é que eu vou explicar? É a rigidez muscular que ocorre após a morte devido a essa concentração dessas fibras musculares que ficam presas após a liberação de cálcio e a falta de ATP para relaxar, a falta de energia. Então, o comportamento desses insetos, particularmente a localização atípica dessa massa larval, ela forneceu evidências cruciais de que a morte não poderia ter sido uma causa natural. Então, a concordância do IPM estimado pelos eventos pós-morte e os dados entomológicos impulsionou os investigadores a aprofundar uma apuração e, consequentemente, um suspeito que conhecia a vítima e havia sido visto nas proximidades da residência dela no período estimado da morte foi detido. Então, sobre o interrogatório, o suspeito confessou tentado estuprar a vítima e, durante a tentativa de subjugá-la, a parte posterior da cabeça da vítima foi violentamente golpeada contra o chão, então resultando no seu desmaio. E após o ocorrido, o agressor rearranjou os objetos no local e trancou a porta, utilizando uma cópia da chave da residência e deixando assim ela assim em seguida. Então, esse caso, ele ilustra de forma contundente como a entomologia forense, ela também pode ser utilizada como essa ferramenta indispensável nas investigações criminais, especialmente em situações onde a causa da morte é inicialmente ambígua. Então, a identificação dos padrões atípicos da colonização desses insetos, como na massa larval na região occipital, em conjunto com os dados precisos de desenvolvimento entomológico, foi fundamental para refutar a hipótese inicial de morte natural e direcionar a investigação para um desfecho conclusivo, revelando a ocorrência de um homicídio. Então, a integração de diferentes áreas da perícia ela é essencial para elucidar crimes mais complexos. O quarto caso que eu trouxe, ele também levanta questões como suicídio ou homicídio. E esse caso, ele ilustra de forma contundente como a entomologia pode ser essa ferramenta indispensável nessa investigação criminal, especialmente em situações onde a causa da morte é inicialmente desconhecida. Então, esse quarto caso é o corpo de um homem de 30 anos. Ele foi encontrado pendurado em uma árvore de uma área rural adjacente a uma floresta no município de Batatais, também em São Paulo. E a vítima havia sido reportada como desaparecida por sua família há pelo menos 7 dias. Então, de acordo com os critérios de Batatais, o cadáver ele se encontrava em estágios de inchado e putrefação, caracterizado pela presença de bolhas na pele, abdômen distendido e protrusão dos olhos e da língua. A imagem também não está muito agradável, perdão. Mas essa era a posição que o corpo estava. Então,
É importante ressaltar que os corpos encontrados em suspensão, eles apresentam um processo de decomposição atípico, o que pode comprometer a precisão da estimativa do IPM, baseada exclusivamente em eventos pós-mortem. Então, nesses casos, a evolução das alterações químicas e físicas do corpo após a morte, que são os métodos mais comuns para determinar o tempo transcorrido desde o óbito, torna-se menos confiável ou até mesmo desaconselhável. Então, nessa cena de crime, foram coletados ovos e larvas do terceiro instar de díptera em laboratório e os espécies emergidos foram identificados como Emilia semiadifana e Crisomia albiceptis, todas da espécie de Califóride, são as moscas varejeiras. E o tempo de desenvolvimento em laboratório até a emergência dos adultos foi de 12 dias para Hemilucilia e 8 dias para Crisomia. E a temperatura registrada na cena do crime, no dia da descoberta do corpo, era de cerca de 25 graus. E com base na literatura, o tempo total de desenvolvimento da hemicília a essa temperatura é aproximadamente de 16 dias e para a crisomia cerca de 12 dias. Então, considerando que os imaturos de ambas as espécies permaneceram em laboratório por 12 dias para a hemicília e 8 para a crisomia, é possível retroceder esse tempo de desenvolvimento. Para a hemicília, se o desenvolvimento total é de 12 dias e 16 dias e 12 dias foram passados em laboratório, as larvas permaneceram no corpo por 4 dias, porque 16 menos 12, 4. E para a crisomia, se o desenvolvimento total é de 12 dias e 8 dias foram passados em laboratórios, as larvas permaneceram no corpo por 4 dias, porque 12 menos 8 é 4. Então, portanto, a estimativa do IPM ela é baseada nos insetos coletados, indicou que o IPM de 4 dias. Então, esse estudo, utilizando esse modelo de animais, ele foi conduzido próximo à área onde o corpo foi encontrado, demonstrando que a fauna entomológica coletada do cadáver é comumente registrada naquele ambiente, corroborando a relevância dos espécimes identificados para a região, que lembra que eu falei anteriormente, existem as espécies endêmicas, então eles quiseram fazer essa comparação para ver se realmente aquele corpo tinha sido morto ali. Então, a linha do tempo da investigação, inicialmente, ela foi baseada nas informações de desaparecimentos fornecidas pela família, que eram pelo menos 7 dias, foi significativamente alterada pelos dados entomológicos e com o novo IPM de 4 dias, a polícia intensificou as investigações e conseguiu apurar que amigos da vítima a viram acompanhada por 5 indivíduos suspeitos 5 dias antes da descoberta do corpo. Então, essa nova informação, ela constatou a hipótese inicial de suicídio, sugerindo que a natureza da morte poderia ser, de fato, um homicídio intencional demandado por investigações adicionais. Então, a elucidação do caso foi que este caso ele reitera a inestimável contribuição da entomologia na determinação do IPM, especialmente em cenários onde outros métodos são comprometidos, como em corpos suspensos ou em estados avançados de decomposição. E a discrepância entre o período de desaparecimento relatado e o IPM entomológico de 4 dias foi fundamental para redimensionar a investigação policial, transformando um caso que era inicialmente classificado como suicídio em um possível homicídio. Então, a análise entomológica não apenas forneceu um IPM mais preciso, mas também gerou uma linha do tempo crucial para a identificação de eventos e possíveis suspeitos, destacando a entomologia forense como uma ferramenta indispensável na perícia criminal. E o último caso que eu trouxe
é sobre um suspeito, é sobre suspeitos de associação ao crime. E esse estudo de caso, ele ilustra a aplicação da entomologia também para estimar o intervalo pós-morte e auxiliar na associação de suspeitos a um duplo homicídio ocorrido numa plantação de cana-de-açúcar em Cosmópolis, São Paulo. E a análise desses espécimes de dípteros necrófagos e seus estágios de desenvolvimento também foi crucial para a cronologia dos eventos. Então, esse caso aconteceu que 2 corpos de homens com idades de estimativa de 20 a 30 anos foram encontrados em decúbito dorsal, no meio de uma plantação de cana-de-açúcar, na cidade de Cosmópolis, São Paulo. Esses cadáveres eles estavam em um processo de decomposição, de putrefação, e apresentavam múltiplas perfurações por arma de fogo. Então, a equipe da perícia, ela não encontrou nem documentos de identificação durante o processo da cena do crime, mas notou a presença de larvas de dípteros colonizando esses corpos. Aqui, uma das imagens. Toda essa parte aqui branca é a massa larval. E aqui o segundo corpo, também, toda essa parte branca aqui é a massa larval. Aqui, aqui, aqui. Então, as larvas coletadas no corpo 1, elas foram identificadas como pertencentes da espécie Crisomia putória, com peso médio de 21,7. Também da espécie de Califória, de a mosca varejeira. Do corpo 2, foram identificadas larvas de 2 espécies diferentes de moscas varejeiras, sendo Crisomia megacéfala, com peso de 66,7, e Crisomia albiceptis, com peso médio de 29,8. Também da Califóride, da espécie de... Gente, acabei de falar. Tô falando tanta coisa, esqueci. Mosca varejeira. Então, o cálculo do IPM ele foi realizado considerando o peso larval, dados da temperatura ambiente, da cena do crime e dados do laboratório sobre as taxas de desenvolvimento das espécies de importância forense. Então, as idades estimadas para as larvas de cada espécie foram de Crisomia putória, de 95 horas, Crisomia megacéfala, 94 horas, e Crisomia albíceps, de 77 horas. E a correlação com o caso de desaparecimento e identificação do suspeito, posteriormente, esse caso ele foi relacionado a uma ocorrência de desaparecimento de 2 indivíduos do sexo masculino, que eram parentes, um tio de 28 anos, cujas características físicas, como um braço amputado, eram semelhantes com a do corpo 1, e um sobrinho de 24 anos, que foi reconhecido por sua mãe como sendo o corpo 2. Eles haviam sido dados como desaparecidos aproximadamente 4 dias antes da descoberta dos cadáveres. E considerando a idade das larvas de Crisomia putória e Crisomia megacéfala, as espécies de dípteros mais desenvolvidas e com idade mais próxima do período de desaparecimento e a possibilidade de ovoposição noturna, um fenômeno já relacionado para outras espécies de moscas varejeiras, é observado pessoalmente pelos autores. Então, foi possível inferir que o tempo de morte foi próximo ao momento em que as vítimas desapareceram, e com base nessas informações entomológicas que corroboraram com a cronologia do desaparecimento, as pessoas que foram vistas pela última vez com as vítimas foram incluídas como os principais suspeitos do crime. Então, de elucidação do caso. Esse caso ele ressalta a eficácia da entomologia na determinação do IPM em cenários complexos, como em duplo homicídio em um ambiente aberto, e a identificação das espécies de dípteros necrófagos e a estimativa de suas idades larvais permitiram, então, estabelecer uma janela temporal para a morte que se alinhou com o desaparecimento das vítimas. E essa congruência temporal ela foi fundamental para a investigação policial
permitindo que os indivíduos que foram vistos pela última vez com as vítimas fossem devidamente associados ao crime como suspeitos, e a aplicação da entomologia demonstrou ser uma ferramenta, então, poderosa para gerar evidências cronológicas cruciais que auxiliam na identificação e associação de suspeitos em casos criminais. Então, após todas essas informações, esse módulo 4, ele abordará o legado e o futuro da entomologia forense. Então, nesse módulo, serão revisados esses conteúdos de maior relevância e as características que tornam cada ordem útil em diferentes contextos forenses, como é a ordem de Diptera, Coleóptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Blatóidea, Hemiptera, Isóptera, Dermaptera e Acária. Então, como eu falei, Diptera, eu coloquei a imagem aqui que são as mais utilizadas, né, em restos cadavéricos em análises de perícia, que é a crisomia megacéfala, mosca varejeira. O coleóptero, mais utilizado também, mais frequente em carcaças, o sílfide. Lepidóptera, coloquei uma borboleta. Hymenoptera, da família Formicidae, que é a formiga. Geralmente, essas formigas de fogo, elas são bem comuns em carcaças em cenas de crime. Hymenoptera também tem as vespas, que também são bem comuns em algumas regiões vou falar do Brasil, em algumas regiões do Brasil. Blatóidea, vulgarmente conhecida como a barata. Hemiptera, aqui eu coloquei o trimatóide, que geralmente está associado também em outras áreas da saúde pública, de ciências. Isóptera, eu coloquei o Mastortemite, e ele leva esse nome justamente por ele não ter asa. Isóptera seria a falta de asas. Dermaptera, que eu já tinha falado anteriormente, conhecido vulgarmente como a tesourinha. Acária, os famosos ácaros, são esses aqui. Coloquei aqui num besouro de sílfide, que são associados a carcaças também. Então, de perspectivas da entomologia, da entomologia forense, elas apresentam desafios e considerações na aplicação, como a importância da coleta e preservação adequada desses vestígios entomológicos, como fatores ambientais e sua influência na fauna cadavérica, como temperatura, umidade, luz, tipo de ambiente e outras limitações da área da entomologia forense e a necessidade de interação com outras áreas da criminalística. E perspectivas futuras da entomologia, elas incluem, então, avanços tecnológicos de novas técnicas de análise, como a genética molecular e espectrometria de massa, a importância da pesquisa contínua e da formação de novos especialistas, a interdisciplinaridade como uma chave para o sucesso nas investigações criminais. E, em conclusão, então, a entomologia forense, ela emerge como uma disciplina científica de valor inestimável na elucidação de crimes, então transformando esses insetos em testemunhas silenciosas, capazes de fornecer essas informações cruciais para a investigação criminal. Ao longo deste mini curso, né, exploramos esses princípios fundamentais da entomologia forense e a sua aplicação prática na criminalística e a importância dos insetos como essas evidências biológicas. Então, como eu demonstrei, como a criminalística, uma ciência interdisciplinar por natureza, pois ela integra diversos campos do conhecimento para decifrar essas informações a partir dos vestígios, sendo a entomologia, né, uma dessas áreas que vai desempenhar um papel central na identificação de suspeitos e elucidações de delitos, desde das observações pioneiras, né, na antiguidade até
o estabelecimento das bases de entomologia, como o MEG, né, e o livro La Faune des Cadavres. A disciplina também, ela evoluiu significativamente, né, classificando esses insetos de acordo com a sua relação com o cadáver e o reconhecimento, né, das suas 6 fases de decomposição. Então, é de extrema importância continuar com esses estudos. Então, a entomologia forense, ela transcende, né, a mera estimativa de tempo de morte, podendo também indicar a causa da morte, revelar se, né, se esse corpo foi movido, ou se há a presença de toxinas ou drogas no cadáver, também através dessas alterações no desenvolvimento dos insetos. Então, isso demonstra que a sucessão da fauna cadavérica, ela atua, né, como esse verdadeiro relógio biológico para estimar o tempo decorrido desde a morte, né? Então, a entomologia forense, ela é uma ferramenta poderosa e em constante evolução, e apesar de alguns desafios inerentes à coleta e preservação dos vestígios entomológicos e da influência, né, desses fatores ambientais, esses avanços tecnológicos, como a genética molecular e prometem, né, expandir ainda mais as suas capacidades, e a pesquisa, ela continua contínua, e a formação de novos especialistas são cruciais, e a interdisciplinaridade, né, permanece como essa chave para o sucesso nessas investigações criminais. Então, seria como se fosse a colaboração entre entomologistas e outras áreas da criminalística sendo fundamental, né, para desvendar esses crimes e garantir a justiça. Então, com isso, eu vou finalizar o meu minicurso. Eu agradeço a oportunidade concedida pelo Congresso. Permaneço aqui à disposição a qualquer esclarecimento e muito obrigada.